questão de número 50 do capítulo 6. Em um brinquedo de parque de diversões, Kamikaze, né, o nome do brinquedo, um carro se move em uma circunferência vertical na extremidade de uma haste rígida de massa desprezível. O peso do carro com os passageiros é de 5 kN e o raio da circunferência é de 10 metros. Letra A. No ponto mais alto da circunferência, quais são o módulo da força H? Letra B. E o sentido para cima ou para baixo da força exercida pela haste sobre o carro se a velocidade do carro é de 5 metros por segundo? Letra C. Quais são a força H e o sentido se a velocidade for de 12 metros por segundo? Esse FH é a força da haste, o que seria aqui equivalente à nossa força normal, já que a superfície de contato entre o nosso carro é entre ele e a haste. Então, a nossa haste aqui exerceria o papel de força normal, ou, se você quiser, a força de tração, né? Já que também a gente pode considerar a haste como sendo, digamos assim, um fio extenso de massa desprezível. Então, nós temos que considerar que essa haste aí do nosso brinquedinho tem uma massa desprezível. Então, qual será a força exercida dessa haste sobre o nosso carrinho? Se essa força for direcionada para cima ou para baixo. Né? Então, nós temos aí a nossa força-peso do nosso carrinho. Isso é para o ponto mais alto, tá? Essa questão também ela tem um macetezinho que esse sentido aí para cima ou para baixo que ela explica, essa força vai ser, você vai considerar ela para cima e depois vai considerar ela sendo para baixo. E não a posição do carrinho em cima ou embaixo. Eu fiz isso aí, dá errado. Então, na verdade, é com a posição do carrinho lá em cima, essa força de haste sendo exercida para cima ou sendo exercida para baixo. O que poderia ser aqui o equivalente, que é a força que a haste faz no carrinho ou depois a força que o carrinho faz na haste. Então, nós temos aí a força que a haste faz no carrinho e a força peso do próprio carrinho. Nós temos também a força centrípeta ali que aponta para o centro do movimento circular. Então, nós temos aí também o raio da circunferência, que é de 10 metros, e o peso do nosso carrinho é de 5.000 newtons, né, ou 5 kN. Então, no ponto mais alto, que é o que ele pede, né, em todo o item, a nossa força resultante, que é a própria força centrípeta, vai ser igual à diferença, nesse caso aqui com apontando para cima, a diferença entre a força da haste e a força peso. Como a força centrípeta aponta para o centro, né, o centro aqui é para baixo, desconsidere a imagem, que eu não encontrei uma imagem totalmente na vertical do nosso brinquedo Kamikaze, mas considere que isso aí está plenamente na vertical, e aí com sentido negativo. Isolando a nossa variável força haste, nós vamos ter que a força peso é menos, perdão, a nossa força da haste vai ser igual à força peso menos a força centrípeta, que aqui a gente pode escrever de forma a expressar massa vezes velocidade ao quadrado sobre o raio. E a massa do nosso carrinho, né, ela vai ser dada pela força peso sobre a aceleração da gravidade, já que a gente precisa do valor dessa massa, que ela está ali atribuída, né, na nossa força centrípeta. Ou você poderia escrever em termos de peso mesmo. Porém, como eu já segui essa linha de raciocínio, vamos resolver. Então, nós temos a massa, que a massa, que é o peso do carrinho, 5.000 newtons, sobre a aceleração da gravidade, nesse caso aqui é a da Terra, 9,8 metros por segundo ao quadrado. Então, nós temos uma massa de 500,2 quilogramas, né? Incluindo aí os passageiros dentro. Então, substituindo os valores, nós temos o peso, 5.000 newtons, menos a massa, que é 510 vezes 510,2 vezes a velocidade na nossa primeira situação, que é de 5 metros por segundo, né? A letra E e a letra B em conjunto,
ao quadrado, né, elevado ao quadrado, sobre o raio do nosso brinquedinho kamikaze, que é de 10 metros. Então, resolvendo tudo isso aqui, nós temos que a força... Caramba, percebi agora que eu tinha trocado a unidade. A unidade não, aqui o símbolozinho, né? FH eu coloquei FC, FH, FH. Então, a força da haste sobre o nosso carrinho vai ser de 3.724 newtons e meio, ou, se você quiser escrever em termos de notação científica, 3,7 vezes 10 elevado a 3 newtons, ou 3,7 kilonewtons. Na letra B, ele quer o seguinte, o sentido, né? Aqui a gente já sabe, né? Que o sentido é no sentido positivo do eixo Y, né? Então, é para cima. E vamos agora para a letra C. A letra C agora é com a velocidade de 12 metros por segundo. Então, escrevendo a nossa força resultante no ponto mais baixo, nós temos o seguinte, que a força centrípeta vai ser negativa, ou, perdão aqui, isso aqui foi antes de eu expressar o raciocínio que eu falei a vocês, que eu esqueci de modificar, né, porque eu peguei o raciocínio igual das questões anteriores, que esse para cima e para baixo é como se estivesse considerando o carrinho no ponto mais alto e o carrinho no ponto mais baixo. Mas, na verdade, o, o carrinho continua na mesma posição do ponto mais alto e o sentido da força da haste é que é para cima ou para baixo. Então, pelo menos eu escrevi aqui correto a expressão. Né? Só incluir um texto aqui que esse texto não é irrelevante. Então, continuando ainda no sentido no ponto mais alto. Agora, a única coisa que modifica aqui é a direção da força da haste, que é para baixo, ou seja, na mesma direção das outras duas forças. Então, toda a nossa equação aqui é negativa. Que multiplicando por menos 1, né, e isolando a nossa variável da força de haste, vai ficar com essa cara aqui, a nossa expressão. Então, a força da nossa haste vai ser a força-peso menos a massa do carrinho, né, com os passageiros dentro, vezes a velocidade ao quadrado sobre o raio. Nós já resolvemos qual é a massa do objeto. A velocidade agora é de 12 metros por segundo, que é a letra C e D em conjunto. Então, usamos a velocidade para resolver esses dois enunciados. Aí o que a gente faz, substitui as variáveis, né? Você vê que a expressão ficou a mesma que a da letra A, com a diferença em que o termo velocidade, né, tem um valor diferente, né? Que na letra A nós temos 5 metros por segundo, na letra B nós temos 12. Então, resolvendo esse problema, nós temos que a força, e aí de novo eu segui o erro da letra A, que aqui é o H, né? Eu coloquei o Czinho confundindo, né? No Ctrl+C, Ctrl+V não percebi esse erro. Então, nós temos aqui que a resolução dessa expressão vai nos dar aí uma força de 2.346,9 newtons, ou 2,3 vezes 10 elevado a 3 newtons, ou, se você preferir, 2,3 kilonewtons negativo, o que significa que a força da haste, né, aponta no sentido negativo, como eu já falei, né? Já que ele está pedindo para cima ou para baixo no sentido, ou seja, na posição para cima e depois na posição para baixo. Então, isso significa, obviamente, né, que a força da haste agora está no sentido negativo do eixo Y ou para baixo. O que é muito estranho esses textos, né, que você tem que chegar a essa conclusão aí, né, o sentido para cima ou para baixo, né, da nossa haste. Muito bem, pessoal. Eu espero que vocês tenham compreendido essa questão, como é que se resolve. Espero que eu tenha ajudado. Qualquer coisa ou qualquer dúvida que vocês tenham, deixa aí na caixa de comentários. Curta e compartilhe. Não se esqueça de se inscrever no canal se puder e quiser. E até a próxima questão.